Mato Grosso já registrou 7.370 mortes em decorrência do coronavírus. Somente nas últimas 24 horas foram 65 mortes. E a Defensoria Pública do Estado já recebeu 65 pedidos de pacientes que estão com a Covid-19 e precisam de um leito de UTI. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora, ao vivo, via internet, com o defensor público Fábio Barbosa. Defensor, aí tem também um outro problema, não é? Tem todos esses pedidos aí, são 65 pedidos, mas tem mais de 270 pessoas na fila esperando um leito de UTI. Agora, mesmo concedendo aí a justiça, concedendo a liminar, o paciente não vai conseguir resolver o problema dele. É por aí, não é? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos nossos telespectadores. De fato, né, esse número demonstra o quanto esse quadro de colapso tem se tornado pior. Na verdade, a Defensoria Pública ingressou do começo do ano para cá, ou seja, praticamente final de março, então já considerando esses 3 primeiros meses, com 70 ações na área da saúde, com algum tipo de pedido relacionado ao Covid, né? Porém, desses 70, 65 são só para leitos de UTI. E eles ocorreram dos últimos 15 dias para cá. Então, isso demonstra realmente que até meados de março, nós ainda encontrávamos leitos e as pessoas não procuravam a Defensoria Pública. Mas dos últimos 15 dias para cá, realmente o sistema colapsou e esses números têm aumentado. E, como você acabou de mencionar, são hoje, né, na fila, algo em torno de 270, número que vem crescendo dia após dia. Então, muito provavelmente, esses números ainda aumentem nos próximos dias, né? E, de fato, mesmo que se consiga uma liminar, não é a garantia do atendimento para aquela pessoa, para aquele paciente. Uma vez que, além do nosso sistema estar colapsado, o sistema dos outros estados da federação, o que antes a Defensoria normalmente pedia o encaminhamento dessas pessoas a outros estados que pudessem recebê-las, de fato essa situação hoje não é mais possível. Então, ter a liminar não é garantia do resultado, né? Ou seja, a efetividade desse direito. Defensora, a situação mais grave aí nessa fila de leitos por UTI é aqui em Cuiabá. Sim, obviamente a região metropolitana, a Grande Cuiabá e as demais cidades adjacentes, né, acabam levando, né, um número maior de pessoas por conta da própria população, né, da quantidade das pessoas que residem nessas localidades, né, acaba trazendo, né, um número maior de pacientes que necessitam da UTI. Outros tratamentos também, mas especificamente da UTI. Mas o que também acontece no interior, né? Não é uma realidade, a pandemia não é uma realidade apenas na capital, né? Os municípios do interior do estado também estão com seus sistemas colapsados, né? Muitas vezes há necessidade da transferência de municípios do interior para a capital, o que torna esse sistema ainda mais colapsado, mas o grande número de pessoas, o grande fluxo realmente da demanda acaba sendo da capital. Defensor, nós divulgamos agora há pouco aqui, na média nacional, né, tem a informação seguinte, de que de cada 10 pessoas que necessitam ser entubadas em UTI, apenas 2 conseguem sobreviver. Essa é uma média nacional. A Defensoria Pública tem algum levantamento sobre esses números aqui em Mato Grosso? Quantos conseguem sobreviver? Não. A Defensoria Pública, né, a gente trabalha, Lúcio, primeiro, né, na tentativa da resolução administrativa do problema. Não sendo possível, a gente judicializa a questão, né? Então, aí se luta no primeiro momento pela liminar. Após a liminar, nós vamos lutar hoje pela efetividade desse direito. Então, quer dizer, como eu acabei de mencionar, né, ter a liminar não é suficiente para garantir esse atendimento, mas a Defensoria vai continuar na luta, né, vai continuar cobrando o gestor público para que se consiga aquela vaga. Uma vez conquistada essa vaga, né, não há, por parte, pelo menos internamente da Defensoria, um estudo posterior que demonstre, né, com dados aí oficiais,
a porcentagem de pessoas que consegue, né, êxito com o tratamento. Até porque é um dado realmente bastante complexo, né? Não só a questão do tratamento em si, né, durante o período que a pessoa está internada, mas o pós, né, esse tratamento, também a gente tem ouvido falar que muitas pessoas acabam não conseguindo sobreviver, né, por diversos fatores relacionados ao Covid, ao tratamento do Covid, mas são dados bastante abertos, não é? Pelo menos eu não tenho conhecimento desse estudo. Não é realizado pela Defensoria Pública, né, mas eu também não tenho conhecimento desse dado no tocante ao estado do Mato Grosso. A Defensoria Pública aqui de Mato Grosso, ela defende esta mesma posição que está nessa ação do Ministério Público, solicitando que a Justiça determine aí a quarentena obrigatória nesses municípios, aí, nesses 50 municípios, onde o risco de contaminação é classificado como muito alto? É uma pergunta bastante complexa, né, Lúcio? Nós não gostaríamos de estar nessa situação de forma alguma, mas nós também não podemos, né, deixar de trazer não só a responsabilidade dos gestores, né, principalmente na luta por mais leitos, na possibilidade de trazer, né, médicos, né, material, insumo, né, mas, por outro lado, também a gente tem percebido, e essa é uma realidade do estado de Mato Grosso, que as pessoas, apesar de ter informação, todos nós temos muita informação sobre a doença, mas ainda uma falta de conscientização, né? Não tem como você ir às ruas hoje sem presenciar alguém utilizando a máscara no pescoço, né, no queixo, né? E isso é uma constante, né? É uma constante. Então, assim, essa responsabilidade das pessoas, é claro que existe toda a questão do discurso de um lado a vida e de outro lado a questão econômica, mas a gente sabe que vai para além disso, né? Nós temos quantas atuações por parte da polícia e de outros órgãos de fiscalização que têm aí encontrado, né, festas clandestinas. A gente tem visto isso e a população não tem atuado a contento para resolver isso, né? E aí resta essas medidas mais drásticas que pode, inclusive, culminar, né, em ferir outros direitos que não era a nossa expectativa. Então, há sim uma necessidade de que se conscientize e haja dessa forma, porque se isso não acontece, né, cabe aos órgãos públicos tomarem as medidas para se tentar preservar a saúde pública como um todo, né, não aquele caso mais isolado. E me parece que nessa tentativa, eu acho que nós politizamos demais a doença e ainda existe toda essa questão, né, nós temos aí municípios agindo no sentido contrário à determinação do Estado, né, e me parece que todo esse transtorno acaba sendo um ruído ainda maior no todo esse combate à pandemia. Eu acho que é preciso sentar, eu acho que tem que ter uma possibilidade de diálogo maior entre estados, municípios. Aliás, a ação que nós pleiteamos a semana passada, né, impetramos, no tocante ao oxigênio, em relação ao norte do estado, muitas cidades poderiam ficar sem oxigênio, e as defensorias públicas do estado e da União ingressaram com essa ação, para que a União, né, de uma forma mais organizada, com o seu maior poder estratégico, trouxesse, né, esse oxigênio de forma imediata para evitar uma catástrofe maior, não é? E, por outro lado, também havia pedido ali de que se criasse um plano, né, um plano contingencial de abastecimento, de outras questões relacionadas a insumos, mas se percebe na prática que também há uma necessidade dos municípios estarem em constante conversa com o Estado para que a gente possa caminhar no mesmo sentido. Porque senão começa a virar uma grande batalha, né, e nós estamos gastando força com essa grande batalha, sendo que deveria estar canalizada toda essa força para combater a pandemia. Então, me parece que esse posicionamento ele acaba, né, sendo, por um lado, ruim. Então, me parece que não que é bastante ponderada nesse momento que nós estejamos todos, né, seguindo aí o mesmo caminho. E eu acho que a ação, né, do Ministério Público, ela vem a calhar nesse sentido. Defensor, obrigado aí pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição por aqui.
Até logo, uma boa tarde. Boa tarde.